Já tem um tempo que tem uma galera aqui, amigos meus, pedindo pra eu fazer uma reação ou colocar aqui os meus comentários em vídeos sobre a história de Portugal, meu amigo. E eu, como historiador, não posso negar fazer um pedido desse, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar esse vídeo, está dividido em 3 partes e eu aqui no canal vou fazer uma por semana, tá bom? Hoje tô colocando essa, daqui a exatamente 7 dias eu coloco a próxima parte e nos outros 7 dias vai vir a terceira parte, sempre com as minhas considerações. De vez em quando eu vou fazer algumas pausas aqui no vídeo pra gente comentar alguma coisa, enfim, tá bom? Se você ainda não me conhece, meu amigo, muito prazer, eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico e historiador, como eu já disse antes, e sou professor também, tá bom? E a gente, tudo que, eu gosto de colocar aqui, tudo que é culturalmente relevante, tudo que é importante, música, arte, entretenimento, entrevistas, curiosidades e história, como nós vamos ver agora. E esse vídeo está sendo editado pela Muvol, que faz um trabalho incrível pra mim, pode fazer pra você também, meu amigo. Já pensou transformar aquele vídeo que tá parado aí, meio sem graça, no seu smartphone, na sua câmera? Você pode mandar ele pra Muvol e o Rafael vai fazer um trabalho incrível, vai deixar seu vídeo muito melhor do que ele já é, tá bom? E o precinho é muito bom. Vale a pena você contatar a Muvol. O link do Instagram da Muvol tá aqui na descrição desse vídeo, meu amigo. É só você chegar lá, falar com o Rafael, falar que você chegou até ele através do Johnny do Carmo, que ele vai dar um descontinho pra você. Vai por mim. Agora, vamos lá, vamos conhecer a história de Portugal, meu amigo e minha amiga. Antes do vídeo começar, algumas considerações que eu devo fazer. Em primeiro lugar, eu estudei história aqui no Brasil, mais especificamente numa cidade da região de São Paulo, e aqui, né, nós não estudamos tão a fundo a história de Portugal e ela também não é muito detalhada nas escolas, não faz parte da grade curricular das escolas brasileiras, né, ensinar a história de Portugal com muitos detalhes. A gente aprende basicamente aquela parte que é mais relevante para a história europeia e também para a história brasileira, né, mas os detalhes a gente não conhece muito não, e o pouco que eu sei foi de um pouquinho que eu, né, de algumas aulas, muito poucas, de uma matéria ou outra que eu tive na faculdade, e também de curiosidade minha. Então pode ser que eu vá aprender bastante aqui assistindo a esses vídeos aqui junto com você, tá certo? Mas chega de enrolação, eu já falei demais, sei que tô falando muito, mas vamos ver o vídeo, tá bom? E como eu já disse, vou dar umas pausinhas aí e fazer algumas colocações de vez em quando. Então, sente-se confortavelmente, meu amigo. Pega uma bebidinha gostosa e sem açúcar, que é pra não engordar nem fazer mal, e vem comigo. Península Ibérica no extremo oeste europeu, sendo o ponto mais ocidental da Europa continental. Possui um território de aproximadamente 92.212 km², composto na maior parte pela sua porção continental, além de 2 regiões autônomas, o Arquipélago da Madeira e o Arquipélago dos Açores. Mas Portugal já foi muito mais do que isso. Bom, até aqui nenhuma novidade, pelo menos pra mim, né? Portugal, né, não é um país territorialmente muito extenso e sim, tem os 2 territórios ainda, Madeira e Açores, e como eu imagino que ele vai falar, né, do grande Império Português, que acho que teve seu auge durante a época das navegações, né, com a descoberta da América, com posse de territórios na África, Ásia, enfim, né? Vamos ver o que vai vir. Se bem que eu acho que ele ainda vai falar muito das origens, né, do território português, do povoamento português ali. Mas vamos ver. Já que graças ao seu pioneirismo marítimo, conseguiu construir o primeiro império global da história. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos contando a história de Portugal. Nesse primeiro vídeo, vamos conhecer a sua origem desde o início da ocupação humana da região até o surgimento do Reino de Portugal. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Beleza. Apesar de alguns estudos defenderem que a região onde hoje é Portugal começou a ser habitada pelos humanos há cerca de 1.200.000 anos atrás, é mais provável que essa região tenha começado a ser habitada há cerca de 400.000 anos, quando o Homo heidelbergensis começou a ocupar esse local, de acordo com o fóssil humano mais antigo chamado de crânio de Aroeira, encontrado na Gruta de Aroeira, datado dessa época. É claro, né, são teorias que a gente conhece de povoamento europeu. Aqui no Brasil, pelo menos, tem uma tradição muito grande de gente que rejeita esse tipo de teoria, tá? Que é aquele pessoal que prefere a explicação religiosa das origens e tudo mais. Isso aqui a gente não vai levar em consideração neste vídeo aqui. Vamos ficar mais com a parte científica mesmo, que é o que parece que é o que o rapaz aqui desse canal aí, do
conhecimento, globalizando o conhecimento, tá falando, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Também foram encontrados vestígios de neandertais também dessa época, que chegaram provavelmente pelo norte da Península Ibérica, conforme indica um dente encontrado na caverna chamada de Gruta Nova da Columbeira, na cidade de Bombarral. O homem moderno chegou nessa região por volta de 35 mil anos atrás, conforme sugerem os estudos realizados em fósseis encontrados na Gruta da Lapa do Picadeiro, no município de Alcanena. Esses humanos rapidamente se espalharam por todo o território. Esses povos se desenvolveram com o tempo e formaram o que ficou conhecido como povo íbero, ou povo ibérico, e por volta de 5.500 a.C. surge uma cultura mesolítica na região. Povo ibérico, né, que foi que deu origem também ao nome da península, né? Que engloba Portugal e Espanha, Península Ibérica. Muito bem, até aqui um vídeo bem explicativo, né? Bem ilustrativo também. Tô gostando, hein? Tô gostando e tô aprendendo bastante. A partir de 1000 a.C., várias ondas de celtas, um povo indo-europeu originado possivelmente na Europa Central, invadiram a região onde hoje é Portugal, principalmente a parte norte e central. Só uma correçãozinha, né? O povo ali colocou como celtas ali quase que na Rússia já. Falta eu investigar um pouquinho mais, mas para mim os celtas tinham origem mais ali naquela região da Europa Central mesmo, né? França, Alemanha, sei lá, Suíça, enfim. Agora, ali no mapa dele veio saindo já quase da Ásia, né? Mas tudo bem, né? Uma animação só, aí fica só essa correção, que se a gente for observar o vídeo só sem as legendas ou sem o áudio, pode induzir a pessoa ao erro. Esses povos começaram a interagir com os povos que já habitavam a região e formaram vários grupos étnicos diferentes. Mais ao sul, começaram a se estabelecer na costa alguns assentamentos comerciais semi-permanentes fundados por fenícios cartagineses. Esses povos se organizaram e por volta do século III a.C. estavam divididos entre os galaicos no norte, os lusitanos no centro-norte, os célticos no centro-sul e os cônios habitando a atual região do Algarve. Em 218 a.C., durante o contexto da Segunda Guerra Púnica, começa a invasão romana da Península Ibérica e já em 197 a.C., depois da vitória romana na Segunda Guerra Púnica, os romanos anexam parte da Península Ibérica, estabelecendo as províncias da Hispânia Ulterior e Hispânia Citerior. A conquista da península pelos romanos continua até que em 155 a.C. começa a Guerra Lusitana entre os romanos e os lusitanos liderados por Viriato, que termina em 139 a.C. com o massacre dos lusitanos. Isso a gente aprende também, né? Na faculdade eu lembro muito bem quando a gente estuda a história romana. Portugal é citado já nessa guerra aí, do Viriato e tudo mais, né? E o povo era chamado de o povo lusitano mesmo, né? E esse nome fica até marcado até hoje. Então, por volta de 136 a.C., o general romano Décimo Júnio Bruto Galaico conquista um assentamento que se chamava Cali, na foz do Rio Douro, no norte do atual território português, onde hoje é a cidade do Porto, e rebatiza a vila de Portus Cali. Os romanos continuam avançando e em 29 a.C., durante as Guerras Cantábricas, conquistam toda a Península Ibérica. Então, 2 anos depois, é estabelecido por Marco Vipsânio Agripa a divisão provincial de Agripa, dando origem à província da Lusitânia e que vigorou até o ano 298. A partir desse ano, entra em vigor a divisão provincial de Diocleciano, dividindo a Península Ibérica novamente, dando origem à província da Galécia e tendo como inovação mais importante a criação das chamadas dioceses. O domínio romano na Península Ibérica acabou difundindo o cristianismo na região. Por volta do ano 409... Muito importante também, né, a gente citar aí, o vídeo citar, é claro, a influência cristã na cultura portuguesa também. Isso, creio eu, que vai aparecer bastante ainda ao longo desse vídeo e dos próximos 2 que a gente vai ver já também, né, nas próximas semanas aí. Com o declínio do Império Romano, as tribos germânicas chamadas pelos romanos de povos bárbaros como os vândalos, os suevos e os alanos invadem a Península Ibérica. Um desses grupos, formados por vândalos e suevos, fundam em 411 o Reino Suevo, também chamado de Reino da Galécia, com capital em Braga. Em 418 é fundado o Reino Visigótico na região da Aquitânia. Em 429, a pedido dos romanos, os visigodos seguem para o sul, expulsam os alanos e os vândalos da região e, depois de muitos conflitos entre visigodos e suevos, os visigodos conquistam Braga e anexam o Reino Suevo, unificando toda a Península Ibérica.
Em 710, o rei visigodo Witiza morre, dando início a uma disputa entre as facções políticas de Ágila II e Rodrigo. É um vídeo muito bem feito, é um belíssimo trabalho de pesquisa aqui. As datas, né? É um vídeo bem detalhado. E história antiga, né? História antiga e história medieval, a gente ainda tá muito preso nessa questão da data, né? É um vídeo que, na minha opinião, aqui faltou um pouquinho mais, assim, da participação, de como era a participação popular, a vida cultural, né? Por enquanto é um vídeo muito político, né? Muito baseado em datas e tal, que não é ruim, mas é um vídeo de 10 minutos também, né? Fica difícil compreender toda a realidade. Mas tá bem interessante, sim. Uma história bem contada aí, de certos detalhes aí das datas e os povos em que chegaram, também tá legal. Com a vitória de Rodrigo, a Gilapédia ajuda os mouros da África e os muçulmanos avançam pela Península Ibérica conquistando toda a região. Os cristãos se refugiam no norte, formando uma resistência na região das Astúrias, uma região ao norte da Cordilheira da Cantábria de difícil acesso que dificultava o domínio dos mouros. Então, em 718, com a formação do Reino das Astúrias por Pelágio e depois da Batalha de Covadonga em 722, tem início a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Isso também ficou, esse período da reconquista também é muito estudado aqui no Brasil, principalmente porque o final do período da reconquista está diretamente ligado com a conquista da América pelos europeus, então isso a gente conhece bem também. É claro que não com todos os detalhes que eu imagino que em Portugal deva se estudar, afinal de contas é a história portuguesa, né? A parte da invasão muçulmana, né? Do domínio muçulmano na península é muito importante e deixa traços culturais para sempre, né, na região. Durante o século IX, é realizada a reconquista da fortaleza de Portos Cali e a repovoação do território localizado entre os rios Minho e Douro pelo militar Vímara Pérez, e em 868 é fundado por ele o Condado Portucalense, pertencente ao Reino das Astúrias, do qual ele se torna conde. É fundado também nessa época a cidade de Vimaranes, atual Guimarães, provavelmente fazendo referência a Vímara Pérez, que se tornaria mais tarde a capital do condado. Em 910, com a morte do rei Afonso III, o Reino das Astúrias é dividido entre seus 3 filhos, dando origem ao Reino de Leão e o Reino da Galícia, que passou a ter o controle sobre o condado portucalense. Em 914, os reinos de Leão e Galícia se fundem e em 924, os reinos são reunidos sob a coroa de Leão, ao qual o condado portucalense passou a fazer parte. Os fracos reinados seguintes do Reino de Leão permitiu que o condado ganhasse cada vez mais poder. Entre os anos 999 e 1008, quando os reinos de Leão e Galícia estavam separados e o condado portucalense pertencia ao Reino de Leão, o conde Mendo Gonçalves chegou a ser regente do Reino de Leão. Em 1035, os reinos foram novamente unificados como Reino de Leão sob o governo do rei Fernando I, que em 1064 reconquista dos mouros o condado de Coimbra, mas com a sua morte em 1065, o reino foi novamente dividido entre seus filhos, dando origem ao Reino de Castela, que ficou com seu filho Sancho II, enquanto que o Reino de Leão ficou com Afonso VI e Garcia II ficou com o Reino da Galícia, que passava a controlar também os territórios do Condado Portucalense e do Condado de Coimbra. Interessante a gente ver, né, que agora a gente vai percebendo que o território português vai começando a tomar forma ali, né, com o condado portucalense e com o condado de Coimbra e o restante do que hoje a gente chama de Portugal ainda sob o domínio muçulmano, né? Então, em 1070, o conde do condado portucalense Nuno Mendes tenta tomar o trono de Garcia II, mas na Batalha de Pedroso no ano seguinte é derrotado e morto. Então Garcia II se declara rei de Portugal, sendo a primeira pessoa a reivindicar esse título. Só que seus irmãos Sancho II de Castela e Afonso VI de Leão se uniram e expulsaram Garcia II do trono do Reino da Galícia. Ainda não satisfeito com o Reino de Castela e metade do Reino da Galícia, Sancho II tenta tomar de Afonso VI o Reino de Leão, mas acaba morrendo em 1072 e Afonso VI assume o trono de todos os reinos,
se declarando imperador de toda a Espanha. Já estamos quase chegando aí no período histórico da independência portuguesa que, repito, aqui no Brasil, nas escolas, é pouquíssimo estudado, tá, meu amigo e minha amiga? A gente não dá essa ênfase à independência de Portugal com relação aos reinos que hoje a gente chama de reinos espanhóis, né? Não sei. Talvez até esteja incorreta aí, eu tenho uma anacronia no nome, mas é da região da Espanha mesmo, por isso que eu disse, né? Esses reinos espanhóis aí, Castela, Leão, Aragão e tudo mais. Tá vendo? Tá chegando já a parte da independência, já passou boa parte do vídeo aqui também, globalizando conhecimento sobre essa parte da história. E assim, muito detalhado, muito bem feito, um trabalho de pesquisa muito bom, mas que foca muito na parte política, nas questões políticas e militares, né? Em 1096, Afonso VI entrega o condado portucalense a Henrique de Borgonha e concede a sua filha Teresa de Leão para se casar com ele pelo seu papel na reconquista de terras dos mouros. Então Henrique de Borgonha funde o condado portucalense com o condado de Coimbra, passa a defender a independência do condado e estabelece possivelmente nessa data Guimarães como a capital do condado. Entre os anos 1106 e 1111, do casamento de Henrique de Borgonha e Teresa de Leão, nasce Afonso Henriques, um personagem que seria muito importante para a história de Portugal. Sim, o Afonso Henriques a gente também... eu vi bastante sobre ele também na faculdade, né? A gente estudou bastante, apesar de já fazer um certo tempo que eu terminei a minha faculdade. Mas ele, a gente sabe que é uma figura central para a história de português. Foi o primeiro rei português, né? Com a morte de Henrique de Borgonha em 1112, sua esposa Teresa acabou assumindo as responsabilidades do governo e mais tarde passou a se relacionar com o conde galego Fernão Pérez de Trava. Insatisfeitos com o relacionamento de Teresa e Fernão Pérez, a nobreza portuguesa se une a Afonso Henriques, que se revolta contra sua mãe, e em 1128, após a Batalha de São Mamede, Afonso Henriques derrota Teresa, se proclama príncipe de Portugal e no ano seguinte transfere a capital do condado portucalense para Coimbra. Então, em 1139, acontece a Batalha de Ourique, entre as forças cristãs comandadas por Dom Afonso Henriques e os muçulmanos que contavam com um contingente muito maior. Apesar da inferioridade do exército cristão, Afonso Henriques consegue derrotar os mouros e após essa vitória épica, Dom Afonso Henriques se autoproclama rei dos portucalenses ou rei dos portugueses, sendo aclamado por suas tropas ainda no campo de batalha, se tornando Afonso I de Portugal. Essa história a gente conhece sim, essa a gente conhece bem. Quando ele vira o rei de Portugal, né, depois da batalha, que foi uma batalha épica, que ele lutou contra ele, né, inferioridade numérica, inferioridade tecnológica também. Os muçulmanos, eles tinham armas poderosíssimas, né. Ele consegue contornar todas essas dificuldades e torna-se, né, aclamado o primeiro rei de Portugal, ou de Portucali, né? Portucalense, dos portugueses, enfim. Afonso I de Portugal. História muito interessante, né? Os portugueses têm muito orgulho dessa história, dessas tradições, né? Dessa forma, o condado portucalense conquista sua independência, dando origem ao Reino de Portugal e tendo como primeira capital Coimbra. A independência do Reino de Portugal é reconhecida pelo Reino de Leão já em 1143 através do Tratado de Zamora, e em 1179 acontece o reconhecimento formal pela Santa Fé, através da bula Manifestis Probatum do Papa Alexandre III. E essa é a história da origem de Portugal. No próximo vídeo, vamos entender como Portugal conseguiu se afirmar como reino e como ele evoluiu para se tornar o grande Império Português, um dos maiores impérios da história. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo. Ó, meu amigo e minha amiga, para um vídeo de 10 minutos, que é a duração desse vídeo que a gente acabou de assistir aqui do canal Globalizando Conhecimento, é um vídeo muito bom, né? Ele condensa rapidamente todos os detalhes, datas, nisso ele é muito importante, muito embora, é claro, um vídeo de 10 minutos você não consegue compreender um todo, é uma história extensa, onde aconteceu muita coisa. Faltou, na minha opinião, aí um pouquinho mais da parte cultural, né, dos costumes, que eu gosto muito de
de estudar isso também, né? A parte cultural da coisa, como era o modo de vida. Faltou pôr um pouquinho, na minha opinião, aí de imagens aí das representações, manifestações culturais, né? Utensílios, né? Enfim. Mas é claro, como eu disse, é um vídeo de 10 minutos, a gente não pode também querer que compreenda todos os detalhes que a gente espera. Mas ao que o vídeo se propõe, contar a história de Portugal, ao menos nessa questão política e militar, ele é ótimo, excelente, um vídeo muito bom e eu poderia usar tranquilamente numa das minhas aulas aí, sem medo nenhum. Um vídeo que tá muito bem feito, um trabalho de pesquisa interessantíssimo. Agora eu fico curioso para continuar aqui essa segunda parte, tá? Se você tá vendo agora no vídeo que eu acabei de subir aqui pro YouTube, coloquei para você aguarda mais uns diazinhos que a segunda parte vai estar lá. Mas se por acaso você chegou aqui depois, tá vendo esse vídeo de um tempo depois que eu lancei, vou deixar para você aqui, ó, a segunda parte de presente para você curtir aqui e já ir direto, tá certo, meu amigo? Vai ser na sequência, tá bom? Parte 1, parte 2 e depois da parte 2 também já vem a parte 3, tá certo? Te vejo no próximo vídeo, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final, tô aguardando o seu comentário aqui, a sua inscrição para se tornar meu amigo. E fui!